Bom, vamos iniciar aqui o nosso hangout aqui sobre a lista de Janu. Algumas pessoas, eu acho que consideraram que havia isenção, finalmente o Ministério Público Federal alcançou a era da isenção com a inclusão dos nomes do Aécio Neves, do José Serra, do Aloysio Nunes, entre outros aí. Não se iluda muito com isso. Você tem 4 etapas aí, nesses inquéritos. Você tem o pedido de abertura de inquérito, que é feito ao ministro Teori, não, ao ministro Fachin, ele autorizando, abre-se inquérito, começam as investigações. Pois lá na frente é feita a denúncia. Feita a denúncia, o Supremo, a turma do Supremo acata ou não, acatando a denúncia, daí começa o processo propriamente dito. Então você tem, digamos, a inclusão dos nomes de Aécio e Serra nessa lista aí era inevitável, porque você pegou toda a delação do pessoal da Odebrecht. Para poder pegar PT, tentar pegar Lula, Dilma e tudo, você não pode ignorar a parte que foi em que foram mencionados aí os líderes tucanos. A mesma coisa com o Delcídio do Amaral. Entrou o André Esteves aqui do BTG Pactual porque foi citado ali pelo Delcídio, não dava para tentar pegar o Lula sem esquecendo outras coisas que ele falou. Então, o que houve nos últimos tempos aí foi, inclusive, vazamentos de informação que não partiram do Procurador-Geral da República porque eram contra. Aqueles vazamentos dando conta aí dos 23 milhões da Odebrecht para o Serra e os vazamentos também em relação ao Aécio. Então, não havia como não entrar Aécio e Serra nesse inquérito. O Janot, naquela primeira vez lá atrás, na primeira lista dele, ele tirou o Aécio de uma forma vergonhosa. Você tinha lá as indicações do Roberto Youssef, mostrando aí as contas de Furnas, como que era lavado o dinheiro, para onde chegava o dinheiro, e o Janot pediu a não aceitação do inquérito. Ele pediu absolvição prévia lá, enquanto pegava, por exemplo, o Lindbergh Faria, com muito menos evidências, ele pediu um inquérito. Ou o próprio Anastasia, que foi uma maneira de disfarçar a questão do Aécio. Pegou a Anastasia por elementos que eram absolutamente insuficientes, depois pediu anulação do inquérito, porque os elementos eram absolutamente insuficientes. E os do Aécio, que eram consistentes, não entraram. Então você tem muita coisa que pode ser feita no meio do caminho. O próprio Janot ele tem demonstrado isso, inquéritos aí do Aécio no Supremo, que ele pede sucessivas, ele só, aliás, acabou pedindo a abertura do inquérito lá depois de muitas evidências, depois que ele recebeu a visita de 3 figuras tutelares aí do Ministério Público que foram reclamar dele da falta absoluta de isenção ao poupar o Aécio. Então ele fez a denúncia, mas o que ele faz até agora? Ele vai rolando. Ele pediu aí mais 60 dias de prazo para poder um determinado órgão do governo enviar dados para o inquérito, para completar o inquérito, coisa que você, um dia você levanta, tudo computadorizado, tudo digitalizado, ele pediu mais 2 meses. Então vai adiando. Isso vai acontecer pode ter certeza, com Serra e com o Aécio Neves. Então não adianta. Ontem eu conversava aí com um empresário aqui em São Paulo e falava, não, mas essa lista vai mostrar a isenção. Não mostra nada. A isenção vem quando você tem o resultado final. Nós temos um resultado final aí, que foi a deposição de um presidente da República, 3, 4, 5 denúncias contra o Lula, uma perseguição implacável, os jornais dando diariamente. Não dá para comparar com um pedido de inquérito que é feito agora, depois de tanto tempo, 2 anos, 3 anos e tanto. Os dados aí do Zé Yunes, por exemplo, você tinha desde lá de trás os dados do Zé Yunes e o Ministério Público deixou de lado, privilegiando os dados aí contra Dilma, todo aquele carnaval, objetivando o golpe que ocorreu efetivamente. Então, não dizer que tem isonomia, mesmo que houvesse um inquérito agora, sério, uma investigação séria, que eu duvido que ocorra, uma denúncia aceita e tudo, mesmo assim não reporia o desequilíbrio que se deu na democracia quando você colocou na linha de frente um grupo e defendeu o outro, blindou o outro. Então não se iluda muito com esse jogo aí, é um jogo.
O Ministério Público está claramente incomodado com a imagem que ele pegou aí no país, a Lava Jato especificamente. Ontem, hoje, aí, segundo o G1, segundo o Jornal Nacional, né, o Janot soltou um comunicado para a rede dos procuradores sobre a importância da isenção, que ele nunca teve. Então incomoda efetivamente, porque ficou muito nítido esse jogo. Principalmente o pessoal da Lava Jato, Dallagnol, Moro, o Carlos Fernando e tudo, ficou muito nítido que você tem uma parcialidade monumental. Então a maneira de livrar a cara é isso aí. Você faz um jogo de cena, pede um inquérito aí contra Aécio, contra a Serra e tudo, que até chegar lá já acabou o mandato aí. Mas você tem as consequências. As consequências foi que o PSDB, essa geração de políticos, ela foi devorada também politicamente. Não tem como o Aécio sair dessa aí. Ele pode sair penalmente, blindado aí pelo Ministério Público, pelo Gilmar, que faz parte do... Lá atrás o Gilmar pega ele e o discípulo dele, o Toffoli, e coloca na segunda turma, queria julgar a Lava Jato. Então o Gilmar, ele dá absolvição antecipada, como ele tem feito aí nesses dias todos aí. Então pode ser que se livre aí, pode ser, não é certeza que vão livrar o Aécio, o Serra, de condenações maiores, mas politicamente devorado. Então o que acontece com o jogo político? Eu coloquei, acho que a semana passada, que o candidato do PSDB vai ser o João Dória. Daí o João Dória, no dia seguinte, você tinha outras manifestações aí de outras pessoas achando que seria ele. No dia seguinte ele desmentiu que ele é leal ao Alckmin. Ontem ou antes de ontem ele já deu uma declaração que ele já aceita pensar. Não adianta, mosca azul é mosca azul, e o Dória não é um sujeito de lealdades como políticos. A lealdade você cria em berço aí, você tinha lá os covices, que eram leais com o Covas. Essa lealdade do sujeito que entra no mercado de lobbies e de eventos aí e se aproxima de um ou outro governador, é tudo amizade de ocasião, de lado a lado, de lado a lado. Então você tem aí o Dória, certamente todos os movimentos dele daqui para diante vão ser no sentido de conseguir a indicação do seu nome aí para como candidato do PSDB. E não adianta, a coisa nova é ele. Ele é vulnerável, é um superficial, joga só com factoides aí, mas ele tem algumas coisas de inovação aí, de busca da parceria, da iniciativa privada, que causa comoção junto ao seu eleitorado, e é um ponto que a mídia vai explorar, é um ponto novo aí que a mídia vai explorar efetivamente. E o Alckmin não tem nem ponto novo e não tem nenhuma obra para mostrar efetivamente. Eu estava vendo outro dia aquela AMA, que ele anunciou aí 3 comerciais seguidos numa mesma edição do Jornal Nacional. Um ambulatório especial, são 19 ambulatórios especiais em todo o estado de São Paulo. Você pega o conjunto de municípios de São Paulo, de bairros aqui de São Paulo, você vê que não tem nenhuma relevância do ponto de vista quantitativo, que é o que interessa nas grandes políticas públicas. Né? Mas então ele joga, ele tem muito pouca coisa para mostrar. Né? Ele não é um governo que foi antenado com inovação, com gestão. É aquele negocinho de interior, né? Inaugura uma obrinha na cidade, vai lá e... Então não adianta, em termos nacionais, já é matéria gasta, não tem como. Serra e Aécio, ainda com Lava Jato, menos ainda. Então, provavelmente você vai ter, provavelmente não, certamente você vai ter um Dória aí querendo pular o governo do Estado e tentar a presidência da República. Agora é interessante, ontem eu conversava com esse empresário, que é um sujeito aberto ainda. O Gessé de Souza, ele fala que nós temos aqui um Estocolmo, aqui em São Paulo, aquele pessoal de uma elite mais elaborada, mais sofisticada. Eu conversei com uma dessas pessoas ontem, e ele é gozado, né? Como você cria... A desinformação um empresário que está interessado em investir em inovação, em tecnologia, falando como que o PT acabou com a Embrapa. O PT tem um monte de erros aí, não tem a dúvida. Mas a Embrapa, no governo Lula, ganhou uma dimensão internacional. Montou escritórios, serviu de base para o soft power brasileiro na África, montou escritórios, mas deu um salto monumental, absolutamente profissionalizado. Eu falei para ele, olha, o que eu acompanhei, não, então foi depois. Porque você vai criando essas meia-verdades, as pós-verdades aí,
Mas o que me espantou mais é na hora de buscar o candidato. Não acredito, obviamente, ele é suficientemente sofisticado para não acreditar no João Dória, mas estava órfão. Ele falava quem? A Marina não tem dimensão, já mostrou. E daí acenou com o nome do Ronaldo Caiado. Não, recebi informações. Eu até brinquei, falei, Ronaldo Caiado é um Bolsonaro que sabe usar os talheres na mesa. Ele falou, porque o Bolsonaro é intragável para nós, mas o Ronaldo Caiado eu soube que é de bom nível. Olha, quem acompanha o Ronaldo Caiado é um desastre, é um touro bravo, turbulento, primário. Um sujeito capaz de entrar em sessão do Senado para fazer desaforo, incapaz de elaborar uma ideia um pouquinho mais acabada, tudo, mas mostra, digamos, esse vácuo que você tem de candidatos aí dessa ala mais liberal, especialmente depois aí que passar os efeitos da Lava Jato também. Né? E daí você olha, o Lula hoje, no depoimento dele lá em Brasília, ele transformou num comício aí. O Lula ele tem o que mostrar, ele tem o tempo áureo aí, que até 2010, onde você tinha o Brasil, um país, a bola da vez do mundo, né? Como que a imprensa conseguiu apagar antes da crise, hein? A Copa do Mundo já tinha apagado a memória recente do país aí com aquele pessimismo reiterado, metódico mesmo, né? Planejado. Mas o Lula, quando ele começa a falar, ele tem condição de mostrar o que era aquele ápice do Brasil naquele momento, né? Justamente por isso que eu não acredito que ele vai sair candidato. Aí Moro e tudo, o Moro é claramente partidário, flagrantemente, vergonhosamente partidário, assim como os procuradores aí, né? E quando você vê o depoimento do Lula se referindo ao Dulcídio, ao ex-senador Dulcídio, aí você vê que a maneira como o Ministério Público conduziu muitas dessas delações aí era toma lá da cá, me entregue o Lula que eu te resolvo a vida aí. Não conseguiram no caso da Odebrecht, porque era uma montanha e parte dos Odebrecht lá não aceitavam fazer uma entrega parcial ou contar coisa, então acabou todo mundo abrindo o jogo. Mas pega a OAS. A OAS ela conta claramente a questão das propinas aqui em São Paulo. Não estamos falando de caixa 2 mais, não estamos falando de caixa 1, estamos falando de propina, 5%. A OAS tem, o Léo Pinheiro tem essa delação que o Janot não aceitou, porque vindo uma delação como essa, não teria mais, estavam condenados aí Serra e Alckmin. Né? E o que aconteceu? Você não aceitou. Assim como aquele Rodrigo de Grandes aqui, quando deu o episódio Alstom aqui, atrasou 2, 3 anos aí, alegando que tinha perdido, que tinha esquecido, trocado de pasta lá. É que o Zé Eduardo é muito pusilânime, né? Mas o Zé Eduardo, na época, ele chegou a falar, mas não insistiu, que o Ministério da Justiça cobrou 3, 4, 5 vezes do Rodrigo de Grandes a entrega do material, e ele não entregou, porque é o Ministério que fazia o meio-campo com a cooperação com a Suíça. E ele não entregou. E mesmo assim, o Conselho Nacional do Ministério, a Corregedoria do Ministério Público absolveu o Rodrigo de Grandes. Então você vê que é nítido aí o partidarismo do Ministério Público. E esse é um dos pontos que vão ter que se discutir mais à frente, quando houver mais equilíbrio democrático aí. Você tem essa questão da mídia, ter que estabelecer limites, seja quem for, que venha pela frente, porque você não pode deixar um presidente da República, um executivo, aquele que representa os votos populares, à mercê da mídia e do Ministério Público. Você chega nos Estados Unidos, todos os procuradores são nomeados pelo presidente. O Ministério Público é um braço do Executivo. Sendo um braço do Executivo, entra lá o Trump, tira todos os procuradores nomeados pelo Obama. Aí você fala, mas é corrupção, quer dizer, o cara não vai... Você tem uma questão de governabilidade que foi resolvida nos Estados Unidos e em outros países dessa maneira. Então essa questão dessa autonomia do Ministério Público é questão de tempo. Não sei quanto tempo vai demorar para a classe política se reorganizar, seja um governo mais à direita ou mais à esquerda. O Janot ele foi o coveiro do Ministério Público. O coveiro do Ministério Público, efetivamente. Nenhum poder. É aquela falta de... Você pega a própria imprensa, essa falta de tentar entender
esse abuso vai levar, no momento seguinte, a uma contra-reação. Você pega a imprensa hoje com essa tentativa de falar de fazer a crítica da pós-verdade. O que eles fizeram em 2005, 6, 7, 8, 9, 10? A imprensa mundial hoje, os jornais sérios querendo acabar, se diferenciar com a verdade objetiva em relação à pós-verdade, e a nossa imprensa aqui conseguiu cair. Você pega o Estadão agora. Abre o Estadão não tem uma menção ao Serra e ao Aécio, uma. O Globo já coloca, a Folha coloca. Então você tem esse jogo aí que está começando. Nós não. Essa delação, essa denúncia do Janot não vai estabelecer a isonomia. Eu não acredito que vai levar às últimas consequências as ações contra Aécio e contra o Serra. E a democracia, e não vão deixar o Lula até 2018 ser candidato. Com essa fraqueza que tem, é o único candidato que vai poder enfrentar o Lula, quem? O Bolsonaro. Você vê o que essa aliança mídia-Ministério Público produziu o fenômeno Bolsonaro. Então não vou deixar o Lula, vão tentar de todo jeito aí impedir o Lula e... Mas tem muita areia. Vamos ver nos próximos dias aí o que vai acontecer com as delações. O Aécio continua em cima da cocada preta. Não sei se ele... Aquele sentimento de alienação, disseram que a irmã está muito preocupada, efetivamente, está nervosa, mudou-se para Brasília, está dando plantão. Eu não sei se o Aécio ele tem esse problema da falta de sensibilidade para o que está acontecendo, porque a maneira como ele está operando agora, a maneira como ele atua aí é de quem está em cima da carne seca. O Gilmar já deu todas as garantias para ele, ou ainda não caiu a real aí. Né? E a real não é essa condenação, que não virá. Não virá. O real é a inabilitação política dele pelo público eleitor. Bom, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês.